Bom dia, bem-vindos ao nosso Quarta com Café. Hoje estamos estreando esse programa com muito amor e carinho. Esse programa está muito especial, vai ser o nosso encontro semanal para nós conversarmos sobre carreira, com muito mais leveza, profundidade e direção prática. Hoje nós estamos recebendo uma convidada extremamente especial e que é uma convidada que vive o que muita gente tenta viver, mas apenas parece, que é o quê? Posicionamento, imagem, execução impecável. Caímos, minha gente, mais um dia normal nas redes sociais, o Instagram nos derrubou e tudo bem. Eu queria que você contasse para as pessoas como você me conheceu, para a gente já iniciar esse papo. Tem muita coisa que eu quero saber, muitas curiosidades sobre esse mercado de luxo, enfim, mas eu quero que você conte para as pessoas como que você me conheceu. Certo. Bom, eu conheci o Jorge através de uma amiga minha, a Carol. Eu estava num momento de retorno para o meu atual trabalho e eu estava buscando já essa questão de posicionamento para a carreira. Então, foi um momento assim certo. Então, foi através da Carol que eu conheci o Jorge. Ela me presenteou com a sessão e aí, na sequência, a gente já fechamos aí a mentoria. E foi um processo assim transformador para mim, então foi extremamente relevante. Legal. E Pri, de fato foi, eu lembro muito de uma pergunta que eu fiz para você, né? Quando as pessoas entram no processo de mentoria, eu sempre deixo ali um formulário, eles preenchem, eu sempre deixo uma pergunta aberta para as pessoas colocarem o que elas acham que pode ser relevante, ou até mesmo algo que faça sentido. E eu lembro que a Pri falou que queria ser mãe, né? E não sabia como viabilizar isso, e hoje estamos aí com a Bela, nossa mascote da comunidade, inclusive, com 4 meses já. Então é isso, é muito importante. Mas ó, vamos lá, vamos pro papo, que assim, ó, primeira coisa, eu quero saber assim, o que o café representa na sua vida? O que você tem um apego com ele, não tem? Eu sou extremamente apegado ao café, né? Ele me remete a momentos extremamente importantes de conversas, de descontração, mas eu queria entender, afinal é quarta com café. Pri, como que é o café? Você é O do time que gosta café, de café, que não gosta de café? Me conta um pouquinho. bom, o café faz parte da minha história. É um momento de tempo de mesa, eu falo, o momento do café é muito afetivo para mim, pro lado familiar e Legal. também pro lado profissional. Então, tive já conversas tanto difíceis como momentos decisivos também em um bom café. E aí, particularmente, eu e meu marido somos apaixonados por café. A gente tem uma rotina de todo domingo ir em um café diferente. Então, o Ai, que café faz legal! parte de fato. Ah, gostei disso aí, hein? É legal, passa. Nossa, muito bom. E Pri, o que é o luxo para você, né? Assim, ó, antes de você responder, eu vou falar um pouquinho de algo que eu, particularmente, né, tinha, de certa forma, eu não sei se é um preconceito ou uma pré-definição disso. Nós, no Brasil, especialmente, temos algo também assim, quando a gente fala de luxo, né, de pessoas que são bem-sucedidas, fala de muito dinheiro, riqueza e tudo mais, nós temos um pé atrás, né, por conta de uma série de questões. Eu, particularmente, quando olhava e falava para luxo, né, vinha essa palavra, eu ficava pensando como algo extremamente distante de mim, né? E uma coisa que tipo assim, isso não serve para mim, isso daqui não vai, né? Mas não. Hoje, vamos dizer que eu ressignifiquei isso. Adoro muitas coisas. Eu acho que o luxo não precisa ser algo que a gente precisa realmente começar a ter dinheiro, fazer dinheiro para olhar para isso. Mas eu queria ouvir de uma especialista. O que é luxo para tu, mulher? Eu adoro essa pergunta, porque você já fez uma introdução, mas quero complementar. É basicamente isso. Hoje, no Brasil, o luxo ele é muito pensado, voltado para grifes. E, na verdade, o luxo a gente fala de serviço, né? Então, engloba atendimento, um produto ou um serviço que tem ali algumas frentes, né? Então, o principal é a exclusividade. Então, aqui no Brasil, agora que a gente está começando aí, realmente a entender o que é o luxo, tá? Então, para mim, uma palavra que define o luxo é a excelência.
Gostei disso aí, viu? Então, assim, por que que a excelência? A excelência, ela pode transmitir em um serviço, em um produto, em um atendimento. E é onde que está o pulo do gato que eu gosto de falar. Então, por exemplo, hoje eu aplico o luxo, né? Essa excelência a todos os níveis, né, do mercado mesmo inserido, em uma marca, que é onde eu trabalho, que não é do luxo. Então, a gente tem Bom, aí várias frentes que a gente pode aplicar também, aí já aproveito o gancho, para a nossa imagem pessoal. Então, essa parte de branding, tudo isso envolve o luxo. Então, para mim, em uma palavra, o luxo é excelência. ó, eu já peguei meu caderninho aqui, porque eu adorei isso daí. Eu Boa. acho que você sintetizou e, ao mesmo tempo, englobou essa palavra. E quando a gente. E já estou assim, minha cabeça já está aqui maquinando, porque excelência, a gente não precisa de muita coisa no sentido de dinheiro, recursos. A gente pode começar a se tornar excelente em coisas pequenas, no nosso dia a dia, né? Na imagem que nós vamos falar também um pouquinho. E isso começa a desmoronar esses preconceitos e a gente e nos aproxima disso. Olha que Exato. interessante, de verdade, eu nunca tinha pensado desta forma e você trouxe aqui algo que assim vai reverberar aqui por uns Que dias, tá? legal. Mas é Sim, de isso mesmo. verdade. E assim, é uma quebra de preconceito mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, o luxo, a gente já cria uma figura ou para uma pessoa ou para um produto e sempre algo muito distante. Quando a gente fala do luxo no detalhe, né? A gente tem aí várias frentes, mas volto a repetir sempre essa questão da exclusividade. A gente pode ter uma exclusividade, por exemplo, a comunidade. É um grupo seleto. Então, ele tem ali um viés do luxo Ó, eu gostei. dentro daquele serviço. Sim, Então, a gente vai começando a olhar no detalhe. E se você for mais assim no básico mesmo, o mercado do luxo é o básico bem feito todos os dias. olha Então, só. é em todas as frentes. Então, se a gente fala de um serviço, começa desde a tratativa, no atendimento, na jornada. Não tem uma queda, é sempre contínuo. E aí o consumidor ele não entende isso, porque se ele está falando com a Priscila, com o Jorge, ele não sente essa diferença. Isso é, de fato, o serviço de luxo, né? Nossa, muito, muito legal o que você trouxe, porque a gente começa a desmistificar um montão de coisa. Eu acho que as pessoas começam também, né, a entender que é possível aplicar agora coisas nesse sentido para mostrar essa questão do luxo. Adorei que você falou da comunidade também, que é algo exclusivo e que a gente está construindo esse movimento. E Priscila, assim, você mexe com muitos eventos, eu sei, porque eu te acompanho, eu vejo, né? Quando a gente está falando, você sempre fala, nossa, hoje vai ter um casamento assim, hoje vai ter um evento com uma celebridade Y, ontem você estava no outro evento e tudo mais, aquela coisa toda. Mas me diz assim, da Priscila, o que que a Priscila sempre faz que não pode faltar antes de qualquer evento? Vamos assim, ó, o evento vai começar 8h30. Tá O que que bom. você precisa fazer antes para que você se sinta bem, para que você ache, né, você acredite que isso vai dar certo, para não sei, para que você se tranquilize, algo que sempre você faz. Pode ser um ritual, pode ser um movimento. O que que você sempre faz antes de qualquer evento que você está organizando? Me conta que eu quero saber. Boa. Olha, é bem difícil, viu? Eu faço algumas coisas, mas eu vou falando aqui no detalhe. Uhum, Tem duas frentes. Então, quando é a Priscila que está à frente do evento, né? Hoje eu tenho um time que me uhum. representa. Então, quando a Priscila está à frente do evento, né? Então, eu vou de fato executar, né? O meu ritual eu sempre faço uma pesquisa quem é o cliente, seja um evento social ou um corporativo. O corporativo aí vai mais a fundo, né? O que a marca representa, qual que é o nicho, porque eu já crio quem são as personas. E aí eu já crio o meu método de luxo, como eu vou atender, como eu vou falar, qual vai ser a minha postura, qual vai ser o meu tom de voz para aquele evento.
Então, eu posso dizer assim, ó, que o que não pode faltar em qualquer evento é você entender para quem que é esse evento. Exatamente. Para quem e o porquê daquele evento. Isso é muito importante, porque vai nortear todo o evento de fato. E aí, Legal. o lado o contrário, né? Então, para eu repassar para o meu time, eu tenho o meu ritual, rever o documento do evento Legal. e reforçar algumas estratégias com o meu time. Então, olha, hoje o ponto importante é a gastronomia. O que, que a gente pode falar do nosso serviço de diferencial de gastronomia? Temos um desafio que o cliente quer uma experiência na chegada. Então, como que a equipe está, como está a postura. E, claro, o principal, eu falo que é o importante, é a comunicação. Todos que estão trabalhando no evento precisam saber quem que é o cliente. Então, se é um casamento, é o casamento da Maria e do João, né? Os noivos. Eu falo que, né, é muito ruim ficar falando, né? Ah, noivo, noiva, mãe do noivo. Não, tem um nome. Então, eu falo que, Sim. no mínimo, todos saberem aí sobre o cliente de forma básica e aí o meu time de uma forma mais estratégica. Isso E não pode olha, faltar de jeito nenhum. e olha que interessante, peraí, porque você acabou de dizer, né, ou melhor, assinar embaixo aquilo que você falou anteriormente, ou seja, você me falou duas coisas, né, ou seja, primeiro, saber para quem é o evento, quem, né, contratou, alinhar isso, e fazer um alinhamento com o seu time, para que vocês estejam falando a mesma linguagem e tenham atitudes, né, abracem as pessoas do evento da mesma forma. E são duas coisas que você falou, né? É o simples bem feito. Porque não tem nenhuma engenharia da NASA fazer esses dois pontos que você falou. É, E isso colabora justamente para isso que você nos disse, né? De excelência, de fazer o simples bem feito. Muito bom, adorei essas questões, mas eu estou curioso para saber, assim, na verdade eu até sei um pouquinho, mas eu queria que você é. contasse para a nossa audiência como Dona Priscila Luz entrou nesse mercado de eventos. Me conta aí de forma resumida, porque eu sei que a história é longa, Longa, né? como que aconteceu isso? Por quê? Muitas pessoas que me seguem aqui, né, que eu atendo, elas acham que muitas vezes aquilo que de fato vai fazer os olhos dela brilharem, aquela profissão, aquela carreira que de fato vai fazer com que ela tenha uma missão, né, um propósito, ela acontece da noite para o dia. Você aperta o botãozinho ali, ou você acorda e descobre tudo aquilo. Mas eu queria ouvir de você, porque eu sei que você ama o que você faz, né? E me conta como que foi essa entrada nesse mercado, né? Um pouquinho para eu entender aí, para a nossa audiência saber como que isso aconteceu de verdade. Boa. Bom, eu fui inserida no mercado de eventos, na verdade, indiretamente, né? Tudo começou na minha infância. Legal. Eu sempre amei organizar eventos no detalhe, assim, no planejamento à risca. Mas eu comecei oficialmente, né, de forma profissional, quando eu comecei a atuar na parte de marketing, sempre passava uma missão de eventos. E quando isso aconteceu, na verdade, não tinha uma estratégia, né? Eventos era sempre assim, ah, é um café e um coffee, e um bate-papo. Nunca uma estratégia, né? O porquê do evento, né? Para quem? Qual que é o objetivo? Então, eu acabava fazendo de uma forma pensando assim, o que, que vai ser importante para eles, né? Como que eu vou segurar por 2 horas um time comercial que precisa bater meta, né? Era o meu principal cliente na época. E aí eu comecei a me interessar, então eu comecei nos eventos corporativos. Legal. E na pandemia foi onde virou a minha chave completamente, que foi com uma questão pessoal, era o meu casamento, então veio pandemia, veio todo esse processo, e eu recebi um convite e uma mentoria para migrar para o evento social, que estava naquela fase bem delicada de remarcações, não tinha ainda uma Uhum. data precisa, muitos acionamentos jurídicos, né? Então, mudança de contrato, agenda de todos os seus fornecedores. E aí, nesse meio tempo também,
estava organizando, remarcando a minha festa e fazendo um casamento ali meio que do zero. Então, eu fui inserida oficialmente, assim, vamos dizer, na pandemia. E Gente, aí ó, foi quando eu entendi que meus olhos, de fato, né, brilham para o social, porque é algo muito emocional. Então, para mim, nunca, tanto evento social quanto corporativo, eu faço isso todos os dias para o meu time. Nunca é mais um evento, é o evento. Para legal. mim, pode ser o 30º evento, mas para aquele cliente é o primeiro evento dele ou o único evento dele. Então, eu lido dessa forma e foi aonde eu comecei a pensar qual que seria o meu diferencial para o mercado de eventos, porque é basicamente isso, né? É um mercado que não é profissionalizado. Sim. Então, assim, acabou o evento, as pessoas, beijo, tchau, graças a Deus, não aguentava mais esse Some, né? ambiente, já esquece. E não. Então, foi dessa forma que eu comecei aí, oficial, em eventos. Gente, e assim, a história da Priscila, a gente vai falar mais sobre posicionamento, vocês vão perceber que é um pouco disso que ela comentou mesmo. Ela, de forma inconsciente, né, ela já fazia muitas coisas lá quando ela era menina, que hoje ela faz de forma profissional. E a gente, porque assim, né, o que eu costumo falar que, assim, que a nossa carreira, né, essa questão do sucesso, né, de crescimento pessoal, profissional, de como ser humano como um todo, ele parte muito dos nossos talentos, da nossa essência, só que a gente tem dificuldade de ver isso porque é muito natural para a gente. Quem nasce com alguma coisa de destaque, desde pequeno, é muito natural, então a gente não valoriza isso. Mas as pessoas que vêm de fora, elas começam a olhar para isso de uma nova, né, sobre uma nova perspectiva e com um desejo, tipo assim, nossa, eu queria, por exemplo, organizar um evento como a Priscila faz com tanta facilidade, mas eu não dou conta. Então ela olha para a Priscila e fala assim, uau, essa mulher é demais, né? Só que para a Priscila, como eu falei, ela vai contar um pouquinho daqui a pouco, mas assim, desde pequena ela faz muita coisa muito envolvida nisso, então ela foi crescendo com isso. E aí ela foi se ajustando, ou seja, as oportunidades foram aparecendo, ela foi meio que direcionada para aquilo que brilhava mais os olhos, até o entendimento vir de uma forma que assim, beleza, eu entendi que é isso que eu gosto, agora eu vou ver formas de profissionalizar, de melhorar. E eu queria saber, Pri, quando que foi, né, qual foi a virada que você entendeu assim, que a Priscila, né, saiu, vamos dizer assim, do anonimato, porque hoje você é bem reconhecida, as pessoas te buscam para fazer muitas coisas, né, eu sei disso e assim, né, pode tirar a sua, né, eu vou falar de você para você não se sentir, né, envergonhada, mas como que você, quando que foi assim essa virada de chave que você percebeu assim, não, realmente eu sou uma referência, eu levo jeito para isso e vou, vamos dizer assim, se apropriar disso. Você lembra mais ou menos como foi, quando que foi isso? Ó, até teve um comentário aqui da Janaína. Ela falou: eu vou fazer eventos, faço os meus, mas adoro. É exatamente isso, tá vendo? Minha virada de chave para o mercado de eventos, né? E fazer esse link também, né, com o mercado de luxo, que eu entendi foi em 2022, então faz muito tempo. Eu fiz um casamento do zero. Uhum. Eu fazia mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, porque foi no meio de 2022 que eu tinha migrado 100%, né, para eventos sociais. Uhum. Casamento em Palmas, Tocantins, para 450 pessoas, Uau. um público de alto padrão. Noivos médicos, Manuel e Pedro, eu tenho contato até hoje com eles. Que legal. E eu conheci a noiva e a mãe dela pela empresa de decoração que não estava fluindo. E era exatamente aí que eu percebi o meu diferencial e que aquele momento eu precisava me posicionar. Então eu entendi a dor dela, qualquer receio dela. Para quem não sabe, em Palmas é extremamente quente. Os casamentos, né, que acontecem lá não tem flores naturais, é 100% flor fake, é no máximo o buquê da noiva natural e no meio da cerimônia já Já era. acabou.
E a noiva chegou para a decoradora da época, eu quero meu casamento 100% com flores naturais. Eu não sei o como iremos fazer. O que você vai precisar fazer, mas eu quero. Exatamente. E foi um processo que eu peguei na reta final e aí ela cancelou o projeto. Era, na verdade, uma consultoria com essa decoradora por conta da logística, né? Porque tudo ia precisar uma logística de Goiânia, proximidades, né, ali. Para atender, né? Mas boa parte também sairia uma logística enorme de São Paulo, porque literalmente não tem nada lá. Era criar a festa realmente do zero. Nossa. E aí, com isso, eu entendi, né? Super importante, não só em eventos, a escutativa. Então, você praticamente entrar na cabeça de uma noiva, principalmente, né? Eu já falei, essa questão emocional, né? Por que ela quer isso, né? Entender. E ela cancelou essa consultoria com a decoradora e passou o projeto para mim e para um florista. Então, eu tive 50 dias para fazer um casamento em Palmas, sem nunca ter ido. Aí, óbvio, fui fazer uma visita técnica e depois fiquei por 7 dias. O casamento foi um único dia, eu fiquei 7 dias em Palmas, com a equipe de São Paulo, mais equipe de lá, e toda a logística também. Então, saiu boa parte de imobiliário, parte de louça aqui de São Paulo, e as flores, a gente fez esse processo, né, por Goiânia. E foi um casamento incrível, elas me mandam mensagem até hoje. E aí, ali, eu entendi que eu já tinha me posicionado, que realmente o meu serviço era diferente. Foi exatamente aí. E é engraçado, né? Porque assim, eu te conheço, né, já há um tempo, e eu sei, né, essas coisas que você falou, então assim, você buscou entender, compreender, e quando a gente fala, né, sobre essa questão sistêmica, né, muitas pessoas ou muitos trabalhadores de um evento, quando olha para algo que alguém desejou, ou que alguém quer, ele não sabe toda a história que tem por trás daquilo. Ele não sabe, né, vamos dizer assim, o amaranhado de coisas que estão envolvidas, os significados, né? E muitas vezes a pessoa ela não dá essa atenção, exato, né, para isso, e não teve tal coisa, e você vê às vezes, né, quem contratou o evento sofrendo muitas vezes porque aquilo que ele desejava que tivesse no evento dele não aconteceu, e as pessoas que não sabem ou não têm essa visão, né, despreocupadas, não estão nem aí para isso. E você tem essa questão desse olhar, isso é muito importante. E me fala uma coisa assim, ó, quando terminou o casamento, esse evento, que você teve, né, caiu essa ficha, qual foi o sentimento assim que você levou e leva até hoje, né, de falar assim, caramba, em 50 dias fiz algo que eu nem sabia como, né, de certa forma, como ia ser feito de forma estruturada, onde eu ia encontrar tudo o que precisava. E aí você viu os noivos no final, né, felizes, o evento foi um sucesso. Como que é isso? Me conta um pouco sobre esse sentimento, essa coisa que vem, assim. Nossa, foi um sentimento primeiro de... Eu não acredito que eu consegui entregar isso, assim, literalmente, não só pelo prazo, mas, assim, sozinha. Acho que foi um momento de reconhecimento profissional. Legal. E fiquei muito grata por tudo, né? Assim, tudo foi assim, casando ali, fazendo sentido. Foi uma festa que deu 100% e ainda tinha um desafio, que não conta essa parte, que é a melhor. A festa foi num gramado. Então, além da noiva querer ter o sonho de flores naturais na festa inteira, ela falou assim, eu não quero cobertura. Então, se chovesse, era 400 convidados na chuva, porque não tinha um plano B. Meu Deus. Então, eu lembro quando acabou esse casamento, inclusive eu fiquei como convidada, ela, né, nos convidou e foi um momento realmente assim de visualizar a festa pronta, funcionando, né? Que legal. A gente monta, a gente fica naquele achismo, né? Se a gente não fica para execução. E eu lembro que eu chorei muito, assim, eu liguei pro meu marido porque eu tava sozinha, né, com uma equipe
tinha, assim, minha mãe, meu marido, não tinha ninguém, assim, familiar. E aí eu falei assim, eu entreguei a festa, tipo assim, Que legal. aos berros. E foi assim, muito gratificante. Elas me deram um super feedback, a gente tem contato até hoje. Mas uma coisa que me marcou muito, tanto da mãe quanto da Manuela, noiva, elas falaram o que eu acredito. Então, elas me darem esse feedback, foi assim, estou no caminho certo. Muito A bom. Manuela falou assim, eu me lembro do primeiro dia que a gente se encontrou na reunião, que ela já estava insatisfeita, e eu falei para ela, me conte qual que é o seu sonho, como você quer se casar. E aí ela falou todos os detalhes, o que não abria mão. E eu não cortei ela, não falei, isso não é possível. Né? Eu falei assim, vamos trabalhar para entregar dentro disso. Legal. E a mãe falou também a mesma coisa, ela falou assim, se você precisar de vídeo, mensagem, ligação, conte com a nossa prova viva, prova social, Sim. e você vai ter muito sucesso porque você comprou emocionalmente o nosso sonho. Então, para mim, isso foi o desfecho mesmo. Transbordou, né, Pri? Como a gente costuma dizer. Que legal, é isso, sim, né? E, bom, vamos agora entrar num tema um pouco mais, né, que a gente falar de posicionamento. A gente fez uma enquete, as pessoas estão loucas para entender um pouco mais de como se posicionar Sim. sem se transformar num personagem. Hoje a gente vê cada pessoa, a gente vê assim uma pessoa de um jeito no ao vivo, de outro jeito no offline, né? As pessoas começando a construir realmente personagens e acaba se tornando uma prisão. A pessoa acaba se ficando dentro de uma gaiola, né? E hoje eu quero falar um pouco desse contrário, assim, como ser um pouco mais verdadeiro, né? Como ser mais estratégico dentro daquilo que acontece, né? Como que você define assim um posicionamento, Priscila, sem se tornar personagem? Como que a gente, né? O que é um posicionamento para você? O que você entende, né, de uma pessoa que olha muito para marcas, né, para essa questão da posicionamento, né, não só digital, presencial, mas como uma marca mesmo, né, como uma identidade. Eu acho que essa é a palavra. Então, posicionamento como identidade. Como que é isso para você? Se tirar minha palavra, hein? Eu ia falar exatamente isso. Posicionamento é identidade, né? E isso é um processo, né? Eu acho que com as redes sociais, com marcas, a nova profissão, né? Influenciador, acaba querendo ser muito rápido, instantâneo. Isso não existe, né? Para você se posicionar um processo. Então, primeiro de tudo, é o autoconhecimento. Então, quem é você? Aonde você quer chegar? Para que esse posicionamento? Esse posicionamento é para você? É para o outro? Tem uma estratégia? É pessoal, profissional? Eu vou falar muito até do meu posicionamento, né? Quando eu entendi o meu potencial e eu entendi que eu precisava me posicionar, eu comecei pela minha imagem, que é o que reflete de cara, né? Assim, se você quer ter um impacto já em pouco tempo, a primeira coisa que vai realmente te posicionar é a sua imagem, a sua postura. Legal. Não tô nem falando ainda de vestimenta, mas de fato isso você entender. Então, buscar referências, eu ia muito por referências, mas eu tinha muito já claro aonde eu queria chegar. Eu não sabia todo o caminho. Mas posicionamento, de fato, é uma identidade. Por quê? Se você cria um personagem e começa a pegar muitas referências, né? Acho que hoje as pessoas também vão muito disso, né? Eu quero ser igual a fulana. Eu quero ser igual a ciclano. Você começa a fazer toda a rotina daquela pessoa, mas você não se sustenta. E você é vazio. Por quê? O posicionamento precisa de repertório também. Que legal. Você quer se posicionar. Nossa, eu quero ser referência em comunicação. Automaticamente você precisa de um repertório, né? Então não adianta você se basear por uma pessoa que você acha, né, que é super comunicadora.
Uhum. Então eu fui por uma linha muito oposto, assim. Diferente, né? Eu foquei muito no mercado de luxo barra evento. E eu fui entendendo que as pessoas, por ser uma área que não é profissionalizada, eu precisava profissionalizar. Então eu comecei de fato pela minha imagem, pela minha postura e networking. Então, tá vendo? É um processo e várias junções ali para ele. Então, posicionamento sem personagem hoje é você realmente ter aí seu autoconhecimento. E uma frase que eu gosto bastante e faz muito sentido o que a gente está falando aqui antes de você ser, antes de você parecer ser, você precisa ser. Uhum. Então, você precisa sentir. Então, quando você está nesse processo de posicionamento, você precisa sentir. Você precisa ser. Então, hoje eu quero sair bem uma roupa mais formal. Então, você vai sentir isso. Você não pode se basear só no outro, sabe? E aí você vai construindo. Então, o primeiro passo é esse. Ser. E aí você vai sentindo para as pessoas indo. Putz, ela parece que é muito boa em comunicação. Putz, parece que ele é muito bom. Parece que estou vendo que ele é especialista nesse tema. E aí Uhum. você vai. Então, assim, hoje as pessoas querem algo muito rápido, né? E para posicionamento são processos. Então, eu falo que hoje, por exemplo, a minha imagem, agora sim, ela está de acordo com o que eu quero. E foi um processo. Isso começou em 2022, então fazem 4 anos. E é muito no detalhe. Você começa a rever muitas coisas. Tem pausas, acho que é importante falar também, né? O posicionamento às Sim. vezes te traz isso também. Nossa, não sei se é isso, uma mudança de rota. Então, sem ser personagem, é você ter o seu autoconhecimento e a sua identidade. Até Legal. um detalhe, já aproveitando o gancho. Na mentoria, né, com você, foi muito válido também a minha parte de posicionamento sobre o meu perfil comportamental, né? Ah, sim. Feito anos atrás, o meu perfil, e não era, né? Tava completamente diferente. Então, casou super com o posicionamento que eu tava revendo Buscando, né? e com a minha imagem. Então, todas as ferramentas possíveis, comportamentais, é super válido para esse momento também. Legal. E olha que interessante, você falou coisas que assim eu também trabalho bastante, né? Que primeiro, autoconhecimento é algo, né? Inclusive a ferramenta que você falou, ela ajuda muito nisso, assim. E é importante também, você falou network. Network é algo assim que a gente precisa entender, né? Como utilizar isso de forma correta, né? Correta. E porque é algo que a gente precisa levar para a vida isso. É algo constante, é algo que a gente precisa, porque network é relacionamento. Quando a Sim. gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente precisa começar a entender, né, e se posicionar, e para a gente se posicionar, a gente precisa se conhecer, então é um processo. As pessoas querem estar de um ponto A para o ponto B num salto, de um pulo, ou seja, hoje Exato. tenho essa imagem, eu quero aquela imagem do dia para a noite, e uma coisa que você fez, me fez lembrar, né, você falando e tudo, é como hoje está muito fórmulas, né? Então, assim, eu quero ser, sei lá, um mentor de carreira. Aí olha para os mentores de carreira, todos estão vestindo tênis branco, assim, o cabelo é igual. Ah, não, eu quero ser cantor. Aí os cantores estão como? Estão com essa roupa, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente começa a ter as pessoas tudo parecidas, sem identidade. E aí a gente começa a entender e perceber quem realmente é verdadeiro, quem é falso, porque não tem como. Se a gente E constrói não um sustenta, personagem, né? uma hora o A personagem cai, né? A máscara cai, que a gente costuma dizer. E foi muito importante você falar sobre isso. Mas como que a gente vê hoje assim, Priscila? Né? Por exemplo, a gente se posicionar sem, né, buscar um valor, buscar, que nem você falou, essa construção, muitas vezes sem exagerar demais, sem prometer demais, sem parecer que a gente está atuando. Porque eu vejo assim, o mercado, de certa forma, ele vende, né, ou parece que vende,
algo que, assim, se eu não me encaixar naquele lugarzinho, né, naquele modelo, não vai rolar. E aí as pessoas, elas desistem de buscar isso que você falou do autoconhecimento e de se posicionar como elas realmente são, e elas sucumbem para esse modelo, né, meio que... Como que você acredita que é possível fazer isso, assim, né? Ou seja, e detalhe, gente, vocês vão ver que eu vou mudar o meu posicionamento. Não só profissional, porque eu e a Priscila nós vamos começar esse mês, né? Eu vou usufruir dos serviços dela também. E depois vocês vão me contar daqui a um tempo se valeu a pena, se foi bom ou não. Boa. Mas assim, porque é isso, muitas vezes a gente não tem essa referência, mas eu gostei muito do que você falou, de a gente ir se conhecendo e tal. Como que faz assim para a gente ir sem simplesmente, eu vou pegar isso para mim e parecer algo que não é meu, né? Enfim, sem parecer que eu estou atuando. Acho que é o principal desafio, essa questão do posicionamento, né? O que eu vejo hoje como posicionamento é muito a forma que você vai agir no presente e no futuro, né? Então, a gente fala muito presente e futuro, daqui tanto tempo, como que eu vou estar. E um dos principais pontos que eu acho que é o alerta para você se posicionar, seja na parte pessoal ou profissional, é o seu ambiente. Como está o seu ambiente? Você está confortável? Você está buscando os seus próximos passos? Ou assim, tá bom, tá morno, sabe? Isso é o que vai, de fato, te fazer ou caminhar ali para se posicionar ou ficar num personagem. Então, não, onde eu estou tá bom, eu vou pegar essa pessoa como referência e vou fazer tudo o que ela faz. Mas é onde não tem a constância e não tem o reconhecimento, né? Porque fica raso. Então, para mim, hoje é isso. É o principal desafio, porque as pessoas também querem tudo para ontem, né? Então, basicamente isso. Então, a gente pode dizer assim, ó, que para, né, não parecer forçado, para não, né, parecer que a gente está atuando, primeiro, a gente precisa entender que é um processo. Então, se eu começo a entender que é um processo, eu acabo entendendo que eu não tem como acelerar isso. Se eu buscar uma aceleração de forma muito forçada, vai parecer artificial, certo? Tem etapas, né, do posicionamento que, óbvio, um ajuste que você fizer em 15, 20 dias, você já vai vai sentir uma diferença. Mas, né, tem ali as etapas. Faz parte do processo, inclusive, né? Faz parte do processo, né? Curto, médio e longo prazo, né? Legal. Ambiência que você falou também, eu acho que é muito interessante, né? Porque nós vamos, inclusive, trazer o Cris aí esse mês para falar sobre ambiência. É entender um ambiente que nós estamos, né? Que é o que você falou. Pô, eu me sinto bem nesse ambiente, dessa forma, me posicionando desse jeito. Porque às vezes a gente quer se encaixar num lugar onde a gente não se encaixa mesmo. Exatamente. E aí, ao invés da gente querer se mudar, a gente tem que buscar um outro lugar. E hoje não, a pessoa quer se encaixar a forceps ali no lugar, e aí acaba se machucando, né? Se desfigurando, atuando para querer ser algo, e depois de um tempo, porque a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Exatamente. Né? Até puxando um gancho dessa questão de ambiência, né? O meu processo de posicionamento, teve momentos que eu estava muito bem com novos desafios, né? Tava ali dentro da minha meta, mas o ambiente não tava agradável, tava me fazendo mal. Então, no processo também vai acontecer isso. Você tá começando a alcançar ali sua próxima etapa, mas o ambiente é importante. Então, foi também na mentoria que eu descobri que, para mim, é inegociável o ambiente. Legal. Então, desde ali da minha casa, os lugares que eu vou frequentar, com quais pessoas eu vou, e falando de trabalho também. Então, o ambiente, para mim, conta muito. É um fator extremamente relevante para a decisão. E Pri, a gente costuma muito ouvir dizer, né, aquela assim, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Isso é muito batido, isso, todo mundo fala isso ao mesmo, né? Toda hora a gente escuta isso. Sim. Eu vejo muitas pessoas assim, e já pensei várias coisas sobre isso, inclusive,
né? A gente às vezes vê, por exemplo, pessoas que usam sempre a mesma roupa, camiseta preta, né? Calça jeans. A gente vê pessoas que estão, né, cada vez mais se mostrando alinhados e a gente percebe, né? A gente olha de uma forma diferente quando a gente vê uma pessoa alinhada, uma pessoa posicionada, independente se você gosta ou não né, de como ela está sendo vestida ou não, ou como ela está se posicionando, mas a gente percebe a energia de uma pessoa que sabe quem é e está posicionada de uma pessoa que não sabe. Né? Exato. O que você acha sobre essa questão da imagem? Porque assim, eu lembro que, né, hoje nem tanto, porque hoje eu sou muito mais falador e tudo mais, mas antigamente as pessoas, como eu era, sempre tive esse perfil mais quieto, né, mais calado, as pessoas olhavam para mim e diziam que eu transmitia uma imagem de ser uma pessoa metida, uma pessoa distante e tudo mais, e as pessoas eu me conhecendo e eu vendo que é totalmente o oposto, ou seja, eu passava uma imagem, que é essa coisa, né, uma imagem fala mais que mil palavras, que não era quem condizia comigo. O que você pode dizer sobre essa questão do impacto da imagem à primeira vista? Assim? O que você acredita ou acha sobre isso? Eu amo falar sobre imagem. Imagem é o quê? Comportamento. Não tem uma outra palavra que melhor se encaixa. Imagem é comportamento. Então, voltando até um link com o personagem, hoje, o que está acontecendo com frequência? As pessoas se vestem, se fantasiam, né? Uhum. Se vestem, então, eu vou colocar uma camisa, eu vou colocar... E aí é o termo que eu gosto de falar, né? Não segura o look. E aí, Muito bom. não é uma questão banal. Então, não adianta você vestir uma roupa, seja de marca ou não, se você não tem o comportamento para vesti-la. Ou o comportamento de se comunicar dentro da sua camisa, sabe? Uhum. Então, isso é muito importante. Então, isso também se perdeu. As pessoas acham que, eu vou bem vestido para esse lugar e tá tudo bem. E não, porque as pessoas são visuais, né? Eu falo, não sei se você sabe essa pesquisa, né? Na ciência, a nossa imagem, né? Todo o contexto que reflete, comunicação, a nossa fala, é somente 7%. Então, esse primeiro momento que você chegou no ambiente, as pessoas comunicação te olham, não verbal, né? as pessoas te olham, elas já decidem em 3 segundos, vou cumprimentar o Jorge ou não, vou falar com a Priscila ou não, quero ficar perto ou não, sabe? Legal. E aí depois, esse primeiro momento que você vai ter o contato aí de comunicação. Então, se você tá super bem vestido com uma roupa que você nunca usou, que você não está confortável, você já gerou uma imagem para a pessoa. Então, hoje acontece muito isso. As pessoas acham que a roupa social, coloquei, tô impecável, ótimo. E aí a pessoa fala, nossa, vou ficar perto daquela pessoa, né? Uhum. E aí, quando a pessoa vai falar, né, formal, porque aí é o comportamento, né? Então, se tá de roupa social, automaticamente as pessoas já vão ter uma comunicação mais formal. E aí a pessoa solta, e aí, beleza? Ou uma gíria, já acabou todo o encanto. Isso é importante o que você falou, hein? Muito importante isso. A imagem, ela é comportamento. E é a mesma coisa, é todos os dias. Então, não adianta... aqui no trabalho, né? Vou abrir um parêntese. Eu fiz a palestra de dress code, né? Porque estava se perdendo. E o que eu deixei bem claro para eles é a imagem, ela é constância. Então não é, hoje é segunda-feira, eu vou me arrumar, tem isso e isso, e aí o restante da semana você relaxar. A imagem, ela é comportamento, então é todos os dias. É aquele arroz com feijão, sabe? Sim. E você falando, né, na época da escola, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, eu também, as pessoas, metida. Algumas pessoas hoje, devido ao meu posicionamento de imagem, principalmente quem não me conhece, hoje quebrou um pouco, mas ainda tem. Fala, nossa, aquela ali deve ser insuportável, né? E aí, quando eu falo, nossa, eu não imaginava que você seria assim.
nossa, como você é acessível, porque aí também, dependendo do seu posicionamento, as pessoas começam a achar que você não é acessível para todo mundo. E Uhum. essa é a minha estratégia de imagem, né? Porque eu sou especialista no mercado do luxo, então tá vendo como tudo vai linkando e realmente é comportamento. Nossa, eu achei incrível assim. E de verdade, também tem essa questão cultural, né? Que a gente acha que quem se veste bem, enfim, tem uma questão assim cultural mesmo Cultural. e social do nosso país. Mas assim, então eu posso dizer, né? Você me garante então que assim, ó, se eu posso me posicionar, né? Mostrar um posicionamento sendo quem eu sou, da forma que eu queira me vestir, né? Pode ser simples, como você falou, né? E mesmo assim trazer uma imagem adequada. É isso, certo? É exatamente isso. Muito bem. Priscila, eu não estou acreditando que falta 4 minutos para a gente encerrar. Esse papo tá uma delícia. Assim, eu acho que eu vou te trazer depois de novo para a gente falar mais específico sobre essa Claro. questão da imagem. Mas assim, eu queria fazer umas perguntas mais descontraídas para a gente finalizando. Eu Tá bom. assim, adorei de verdade, assim, e Também adorei. você fala muito, né? Dentro dessa linha que eu acredito também nas coisas, né? Buscando se autoconhecer bastante, entendendo o ambiente, enfim, né? O simples não quer dizer que é fácil muitas vezes. Essa constância a gente precisa ter em tudo na nossa vida, então a imagem também é muito importante. Gostei muito de tudo isso que você falou. Eu queria que você me, primeiro, né? Eu sei que você falou uma frase ali, mas eu queria que você me dissesse o que você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira. No início da minha carreira, olha, eu tive bons conselheiros, mentores ali aí no processo, mas ninguém me falou essa frase: busque o autoconhecimento. Legal. Acho que é essa frase. Muito bem. Eu quero que você compartilhe comigo um ensinamento do seu pai que você traz até hoje para sua vida. Nossa, o ensinamento do meu pai: Algo que seu pai te ensinou que você leva até hoje. trabalhe bem, que o trabalho devolve. Legal. Olha, essa frase é poderosa, hein? E agora me falam da sua mãe. Da minha mãe, nossa, a minha mãe, ela fala até hoje isso. E pra mim acho que tem o mesmo sentimento quando eu era criança, sabe? Uhum. Que você pode ser o que você quiser. Caramba, hein, meu? Seu pai e sua mãe, ó, te prepararam bem, viu? É isso aí, gostei muito. Ó, eu quero que você me indica um livro. Não precisa ser exatamente sobre o mercado de luxo, nada, mas um livro que talvez você já tenha lido, que você está lendo, que fez de alguma forma, trouxe algo especial para a sua vida. Você tem uma indicação para gente? Tenho. Esse livro, ele vai ser, na verdade, um contexto mercado do luxo, atendimento, excelência, vai trazer um pouco de tudo. Legal. Chama O Paladar Não Retrocede. É do Carlos Ferreirinha, que é a minha principal referência no mercado do luxo. Nossa, eu acho que eu já ouvi falar desse livro, viu? Eu vou te dar esse livro. É muito bom. Chama O Legal. Paladar Não Retrocede e, né, traz histórias. E aí faz sentido porque o paladar não retrocede, dando um spoilerzinho aqui. Uhum. Quando a gente come algo bom, a gente não esquece. Então é basicamente esse link. Então é muito bom esse livro. Nossa, Eu adorei. leio no mínimo uma vez por ano para relembrar algumas. Ah, você faz isso também, eu faço isso com o livro Faço. Essencialismo também, que legal. A gente tem um hábito, um hábito parecido de leitura, com um livro especial, que legal. Pri, ó, mas eu vou pegar aí mais 3, 4 minutos seu para a gente Fique finalizar, tranquilo. porque eu quero saber qual foi o melhor café da sua vida. Aquele momento que você lembra com muito carinho, até hoje, que tinha um café ali no meio. Você falou muito que você todo fim de semana vai com seu marido, né, com o Daniel ali buscar um café diferente. Você falou que café tem muito relacionamento com família, com coisa assim. Mas sabe aquele que você lembra com saudosismo, assim? E fala, nossa, aquele café, naquele momento, qual que foi? Você lembra assim? Olha,
Deve ter vários, mas escolhe um aí para compartilhar com a gente. Eu vou compartilhar um recente, que foi o ano passado, que foi Legal. um momento de coragem da minha parte, que foi profissional, que foi quando eu mandei mensagem por LinkedIn para o CEO da Willute. E Uau. aí foi um café muito especial, porque a gente se conheceu, né? Quem é a Priscila? Então foi um café muito valioso pelo fato de uma conversa bem rica, assim, sabe? Não foi algo forçado. Foi um momento ali que, sem celular, ambos estavam dedicados ali para aquele café. Acho que foi um café que me marcou muito, assim. Que legal, gostei, viu? Olha, foi muito marcante de fato, Foi né? marcante, Porque, Não foi um café mega especial, num lugar sim, diferente, sim, mas o momento foi. muito bom. Agora, dona Priscila, para a gente ir encerrando, eu estou aqui É. com o meu baralho sistêmico. Ai, Eu quero que a senhorita intencione alguma coisa, ou seja, sei lá, pode ser pessoal, algo que você depois possa compartilhar com a gente aqui. Né? Então eu quero que você se conecte aqui comigo um pouquinho, tá. intencione algo para o seu futuro, para a sua vida, que eu vou tirar uma carta aqui, vou revelar para você e nós vamos falar um pouquinho aqui em breve se faz sentido ou não e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Quando você estiver pronta, você me fala, ó, intencionei, a gente vai lá. Peraí. Pronto. Vamos lá. Neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. Faz Uau. sentido para você? Me conta aí o que você Muito falou. sentido. Ah, Faz muito sentido. Eu tô muito acelerada, né? uhum. Depois que eu descobri a minha gestação e, enfim, trabalho, então eu tô assim, cada mês é algo para fazer para deixar tudo pronto, né? E essa semana eu estou silenciosa ouvindo mais o meu coração, então fez muito sentido. Que legal. Priscila, chegamos ao fim, foi maravilhoso. Ai, foi Assim, eu sou maravilhoso, adorei. suspeito, eu sou suspeito para falar, vou te trazer aqui outras vezes, para a gente falar de outros assuntos. Com certeza. Queria muito agradecer, né, a sua disponibilidade. Você falou de bate-pronto que topava, foi a primeira a aceitar, então por isso que você foi a primeira do episódio aqui no nosso Quarta com Café. Quero muito desejar para você, né, intencionar para você, para sua gestação, felicidades, coisas boas. Né? Você é uma profissional de excelência. Que as pessoas que tiveram aqui, que vão assistir essa live, depois eu vou jogar essa live na comunidade também para as pessoas poderem Perfeito. acessar, que elas se inspirem, né, em você, como eu me inspiro muitas vezes nessa história, né, muito bonita, e de ver que é possível ser uma executiva, é possível ser mãe, esposa. O que a gente precisa entender é como isso tudo funciona na nossa Sim. vida, o que faz sentido ou não, como a imagem da gente, como você mesmo falou, né? Eu anotei aqui várias coisas muito importantes. Então, luxo é excelência, luxo é simplicidade, é ser simples, fazer o arroz com feijão bem feito. Sim. Imagem é comportamento, isso aqui vai ficar muito na minha cabeça. E é constância. Como tudo naquilo que a gente quer fazer com excelência, a gente tem que manter constância. Né? O Sim. simples, como eu falei, não quer dizer que é fácil. É algo simples. Às vezes a gente busca muito, né, Pri? Você deve receber isso a todo momento, porque as pessoas devem te contratar para mudar a imagem, quer tudo rápido, não sei o que, tal, tal, tal. E aí elas vêm achando que vai ser uma engenharia da NASA, aquela coisa toda, e aí você vai com as coisas simples, a pessoa olha, só que ao mesmo tempo que ela olha e fala, é só isso, a pessoa não consegue fazer, porque não é fácil, né? Exatamente. Então, E na imagem, às vezes, vem muito assim, né? Pri, eu quero ficar igual você. Não, né? Falou, não, olha, eu quero que você seja você. A gente vai descobrir aí quem é você. É isso mesmo. você falou um negócio muito importante. Eu falo assim, a gente tem que olhar para as pessoas, modelar, se inspirar. A gente até pode desejar coisas daquela pessoa, no sentido Referência, né? assim, Você pode ter uma referência por uma pessoa. mas se você não colocar o seu tempero naquilo, É, fica igual a gente falou, né? Um personagem, fica um negócio assim, enfim, falso.
Então, assim, para finalizar, eu quero que você me fale um pouquinho do que você está fazendo, né, as suas redes sociais, enfim, eu sei que você, né, tá comigo lá na comunidade também, mas eu quero que agora você tenha um espaço para você falar de você, dos seus novos projetos, para a gente ir encerrando esse papo delicioso que foi Boa. aqui, que passou assim, ó, voando. Voou, exato, também ia falar isso. Passou muito rápido. Bom, eu trabalho com imagem, né? Então, branding, imagem e eventos, né? Então, até para sintetizar, né? Eu aplico em todos os meus serviços, né? As frentes aí do luxo. Legal. Volto renovada aí com serviço de imagem. Então, uma imagem voltada para posicionamento mesmo profissional, né? Então, é realmente uma estratégia de imagem, coloração pessoal, consultoria mais especializada, né? Completa. Então, preciso mudar de fato todo o meu posicionamento e toda a minha vestimenta, né? A parte de guarda-roupa, de personal. Então, eu voltei com um olhar mais, assim, realmente o jeito, o meu método, Priscila, que eu fiz comigo, né? Nesse processo Legal. de 4 anos. É bem diferente, bem humanizado. Eu sentia muito isso na consultoria, né? As pessoas, eu dei uma pausa, as pessoas continuavam me procurando para alguns serviços em específicos. E eventos também, né? Então, hoje eu trabalho na Willute, mas eu faço eventos também menores, né? Palestras, e geralmente eventos menores eu gosto, eu falo boutique, né? Porque até para a pessoa que está organizando. Então, um exemplo, se o Jorge um dia for fazer um evento, literalmente vai ser toda a experiência. Então, como você vai se vestir, como você vai se portar, vai precisar de orientar um dress code para o seu evento. Toda essa parte do planejamento também. E legal que assim, ó, eu vou ser um case, espero ser um case de sucesso. Vai ser. Nós vamos começar o Vamos nosso trabalho. refinar só. Já tá, sua imagem já tá boa, mas a gente vai refinar, você vai ver. Então, ó, bom, que bom que ela já deu um pitaco aí que tá bom, mas vamos Amei trazer, a camisa. vamos trazer excelência para isso. E aí eu conto para vocês, vocês vão participar desse processo, que eu vou compartilhar muita coisa aqui com vocês. Priscila, olha, eu né, assim, adorei, a gente está muito próximo, então a gente convive Sim. bastante. Então, assim, mas vocês que estão aqui, se quiserem que a Priscila volte também, avisem aqui, mandem mensagem. Com certeza nós vamos fazer outro papo mais para frente. Obrigado por tudo, de Obrigada. verdade, isso foi muito legal. E é isso, gente. Quarta-feira que vem temos novos convidados aqui. A Andréa Barros vai estar junto com a gente. Aproveitem, mande aí quem vocês querem estar aqui, que assunto vocês querem. Eu vou deixar essa live gravada aí por um tempo, rapidamente, depois vai para a comunidade. Então, se você quiser participar de tudo isso também, fique à vontade. E é isso, um super beijo, uma ótima quarta-feira para você, Pri. Obrigado mais uma vez, foi muito gostoso, muito mesmo. Adorei. Super beijo, Obrigada pelo convite mais uma vez. Tchau, tchau, gente.